Bem-vindos no nome de Jesus, bem-vindos aquelas pessoas também que estão nas suas casas. E gostaria por começar por compartilhar em Ezequiel capítulo 2, verso 1 e 2, que tem a ver com o título ou o tema que coloquei na mensagem, Levanta-te. Levanta-te, subentende-se que quando alguém diz levanta-te é porque alguém está sentado, ou está deitado, ou está caído. E eu nesta manhã gostaria de poder transmitir-te aquilo que o Senhor tem colocado já há algum tempo no meu coração para transmitir a sua palavra. E hoje tive a oportunidade, e Ezequiel capítulo 2, verso 1 e 2 diz: E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Amém? Glória a Deus. Levanta-te. E podíamos dizer, levanta-te, e continuar a dizer, porque estás comodamente sentado, ou porque estás despreocupadamente adormecido, porque há estas duas hipóteses. Pode haver mais. Eu pensei nestas duas, provavelmente olhando à minha própria vida e olhando àquilo que me rodeia, e muitas vezes nos damos conta que estamos despreocupadamente adormecidos. Assumimos que o dia-a-dia é o que tem que ser. Muitas pessoas, inclusive, confiam na sina, não é? Esta é a minha sina, dizem alguns. Este é o meu destino. Ou porque estás comodamente sentado. Significa dizer, adaptaste-te a uma realidade e aí te sentes cómodo, como se estivesses nesta igreja comodamente sentado. É diferente estar nesta igreja comodamente sentado, ainda que sejam 2 horas, do que estar 1 hora de pé, incomodamente de pé. E Deus diz: levanta-te. Porque a conformidade, o comodismo e a despreocupação não podem fazer parte daqueles que são os filhos de Deus, o povo de Deus, a igreja. Não podemos viver despreocupados e, por assim dizer, adormecidos, deixando os dias correr, descurando um sem número de situações na nossa própria vida e na vida daqueles que nos rodeiam, despreocupadamente, como se não fosse da nossa responsabilidade, dizem alguns. Isso não é da minha responsabilidade. E nós fomos chamados a uma responsabilidade. E essa não foi de ser pastores. Foi, em primeiro lugar, de sermos filhos legítimos de Deus. E como filhos, temos responsabilidades. Porque todos os filhos têm responsabilidades. É difícil que a obra de Deus se materialize, se execute, se efetive na vida das pessoas, se elas vivem comodamente sentadas ou despreocupadamente adormecidas. É difícil que a obra de Deus se manifeste e se realize na igreja, se a igreja vive despreocupadamente adormecida ou comodamente sentada. Por isso Deus diz, e disse a Ezequiel: levanta-te, porque eu quero falar contigo. E eu não vou falar contigo nessa situação. Não vou falar contigo quando tu estás despreocupadamente deitado, adormecido. Ou quando andas comodamente na tua vida, como se estivesses sentado comodamente. Levanta-te, porque é quando tu estejas de pé que eu quero falar contigo e quero-te mostrar aquilo que eu tenho para te mostrar. E diz que ele pôs-se em pé e ouvia aquilo que Deus lhe falava.
Muitas pessoas dizem, se Deus me falar, se Deus me iluminar, se Deus me revelar, se Deus isto, se Deus aquilo, e a pergunta é, onde é que tu estás? Estás adormecido ou estás sentado? Estás adormecida ou estás sentada? À espera que Deus possa, num ápice, num raio, vir e trazer-te uma revelação. Levanta-te para Cristo. Levanta-te do sítio de onde estás. Porque Deus não quer que tu permaneças nesse sítio, nessa comodidade, nessa irresponsabilidade. Deus quer edificar a tua vida e, através de ti, edificar muitas outras vidas. Provavelmente, a tua casa em primeiro lugar. Mas nós pensamos sempre ao contrário. Pensamos sempre em ser edificados pelos demais. Esperamos sempre que a bênção venha dos demais para nós. E Deus pode estar a querer que a bênção vá de ti para os demais. Portanto, muitas vezes somos egoístas nesse ponto, até esse ponto. Levanta-te. Eu creio que esta é uma palavra de ordem nas nossas vidas e terá que ser na vida de cada um de nós. Que nos levantemos. Porque Deus, apesar da sua grandiosidade, sendo nós tão pequenos, Ele escolheu-nos a cada um de nós. Tamanho privilégio. Poder ter sido escolhidos por um Deus tão grandioso. E apesar da nossa pequenez, da nossa insignificância, é em nós e através de nós que Ele quer fazer a sua obra nesta terra. Não é uma maravilha? É uma maravilha. Mas muito poucos estão dispostos a pagar o preço de se levantar para poder usufruir dessa maravilha. E por isso fomos chamados para manifestar a sua glória, não para manifestar a nossa própria glória. Muitas pessoas também se equivocam e quando vêm à casa de Deus, quando vêm a Cristo, quando vêm à igreja, confundem e creem que as suas vidas passam a estar em primeiro lugar. A sua preocupação, o seu ministério, a sua família, o seu eu, o meu isto, o meu aquilo, o meu outro. E estão totalmente equivocadas, porque o Evangelho não se trata de ti nem de mim, trata-se de Jesus, como subejamente temos ouvido falar aqui nesta igreja. Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Estes dois versículos são tão falados, são tão pregados, são tão observados. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, noutras versões com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experi. E este é um ponto fulcral na nossa vida. O Evangelho não se trata de uma alegoria, de um acessório. O Evangelho não se trata de um modo de vida. Nem sequer o Evangelho se trata de um meio para atingir um fim, que às vezes também nos equivocamos. O Evangelho trata da própria vida. O Evangelho é a própria vida, a tua e a minha. É disso que se trata o Evangelho. E por isso diz, para renovar o nosso entendimento, para experimentar. Porque eu creio que uma das lacunas na nossa vida, na igreja, quiçá um pouco em todos nós, é a falta de experiência. Mas de experiência de quê? Da minha atividade profissional, da maneira como eu experimentado estou em conduzir, em desempenhar esta função, é aquela. Não, eu sou profissional naquilo que eu faço, porque eu tenho uma vasta experiência. Não, aqui a experiência que fala é a experiência com Cristo e em Cristo. A experiência de viver o Evangelho puro e duro. De renúncia. De estarmos sentados ou deitados, adormecidos, e de Ele vir e dizer, levanta-te. E nós nos levantarmos porque sabemos quem nos está a mandar levantar. Porque sabemos qual é o propósito quando Ele vem e diz, levanta-te.
Sai desse teu lugar, sai dessa tua conformidade, sai desse teu adormecimento, sai dessa tua postura, sai dessa tua agonia, sai dessa tua frustração. Porque isso não te leva a nada. Ou melhor, leva-te àquilo que não é muito aprazível, àquilo que não é bom. Leva-te provavelmente ao afastamento do propósito que Deus tem para a tua vida. Por isso a experiência é tão importante, para que podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus chamou a Ezequiel, Deus disse: eu quero falar-te. Eu quero que tu experimentes comigo aquilo que eu tenho para te dizer. Eu quero que tu vivas essa experiência. Eu não quero que tu faças parte de uma congregação, de uma denominação religiosa, seja ela qual seja, a mais perfeita que tu possas imaginar. Deus não está interessado em que tu pertenças somente a uma denominação religiosa, a que tu adotes para a tua vida um credo, uma fé. Deus não está interessado somente nisso, ou não estará interessado nem sequer nisso. Deus está interessado numa experiência de vida, onde tu entendes quem tu és e entendes quem Deus é. E possas usufruir dessa experiência e amar o teu Deus e amar o teu Criador de tal maneira que quando estás a cair em adormecimento, que quando estás para cair, Ele vem e diz: levanta-te, e tu te levantas. E podes ter essa experiência com o Senhor. O Evangelho não é uma alegoria. O Evangelho não é um acessório para a nossa vida. O Evangelho não é algo frondoso e bonito do qual nós lemos e invocamos e é tudo e mandamos versículos uns aos outros. O Evangelho não é isso. O Evangelho é vida. É o dia a dia. É a pura vida com Cristo. A renúncia. É poder, quando estás na tua comunidade, na tua comodidade, na tua forma de estar, teres que mudar. Teres que mudar a tua forma de pensar. Teres que mudar o trajeto no qual estavas a seguir. Teres que fazer um ângulo de 180 graus para poder voltar atrás. E aparentemente parece que estás a fazer marcha atrás. Quando na verdade estás agora a tomar a direção certa. Porque aquilo que tu estavas era a tomar a direção errada. Da maneira como agias, da maneira como falavas, da maneira como pensavas. E o Senhor está-te a querer levar ao seu caminho. 1 de João, capítulo 5, verso 12. O Evangelho é a vida. E por isso é que diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isto é pura e simplesmente isto. É como o pastor Luís Miguel dizia no outro dia: isto aqui não há que inventar nada. Não há que pôr nem tirar. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós podemos invocar um sem número de coisas, mas todo aquele que não é nascido de novo não tem vida. Sobrevive. E uma coisa é sobreviver, outra coisa é viver. Há pessoas na igreja que são sobreviventes, eternos sobreviventes, porque sobrevivem, mas não vivem, porque não têm relação com o autor da vida, porque não estão dispostos a renunciar, porque o seu eu, o seu ego, os seus princípios, as suas agendas estão em primeiro lugar, ao invés de ser o Evangelho e a própria vida de Deus a ser aquilo que tinha que estar em primeiro lugar. Quem tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho, Deus não tem a vida. E esta é uma frase tão curta, mas tão direta e tão real. Romanos capítulo 5, verso 3, e dizia o apóstolo: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É necessário perseverar. É necessário ser resiliente, é necessário ser teimoso. Atenção, teimoso nas coisas de Deus, para poder estar de acordo à vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida. E a perseverança em que é que resulta? Em experiência.
Sim, porque há pessoas que nunca são experientes, são os eternos inexperientes, e tu, às vezes, somos confrontados com essas pessoas, algumas até já com alguma idade avançada, e tu dizes, mas esta pessoa parece que não viveu 30, 40, 50, 60 anos da sua vida, porque reage como se fosse uma criança inexperiente. São sempre o mesmo tipo de reações. Não há visibilidade de amadurecimento, de poder superar determinadas situações na vida, baseado na fé que tem em Cristo, sabendo que é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Não, ela reage extemporadamente, fora de contexto, fora de tom, porque não tem experiência. Porquê? Porque não é perseverante. Porque diz que nas tribulações temos que ser perseverantes. E quando Deus nos chama do sítio de onde nós estamos para nos falar, é para nos ensinar estas coisas. É para que possamos ter esta experiência. Porque somos perseverantes. Porque diz que a perseverança gera experiência. E a experiência gera esperança. Por isso somos homens e mulheres salvos em Cristo Jesus. Porque a nossa esperança está nele. A nossa esperança está em Cristo. Mas temos que aprender a ser perseverantes. E para aprendermos a ser perseverantes e a ter experiência, o que é que nós necessitamos? De nos levantarmos porque Ele quer falar-nos. Por isso é que Ele chamou Ezequiel, levanta-te que eu quero falar contigo. Ele disse-lhe algumas coisas, assim como disse a muitos outros. E portanto a experiência é muito importante na nossa vida. Mas não é a experiência profissional, é a experiência de uma vida dedicada ao Evangelho e a Cristo. Uma experiência de uma vida de sujeição, abnegação. É uma experiência de uma vida em que, muitas vezes, aquilo que é o nosso eu não pode existir, não existe. Isso é o Evangelho, isso é a vida. Isso não é uma alegoria, isso não é um versículozinho que tu mandas tão engraçado. Não. Isso é a própria vida. É a própria vida. Mas é assim que Deus opera em nós e é assim que Deus quer edificar as nossas vidas. É quando nós aprendemos a ouvi-lo, a sair do sítio de onde estamos, dispomos o nosso coração a ouvir a voz de Deus, seja ela vinda através de quem seja. Venha ela através de quem seja. Porque Deus pode usar quem quer, quando quer e o que quer para edificar a sua igreja e a nossa vida. E por isso estejamos preparados para poder escutar a sua voz. É necessário que tenhamos luz na nossa vida. Efésios 5,14 diz a palavra de Deus, pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te, mais uma vez, levanta-te, levanta-te, desperta, tu que dormes, não permaneças nesse adormecimento. Desperta, levanta-te dentre os mortos e Cristo te dará luz. Eu estava a ler isto ontem à noite e dizia, e reparei neste pormenor, desperta tu que dormes, mas depois diz assim, levanta-te dentre os mortos. Significa que ele estava a dormir no meio dos mortos. Qual é a diferença? Qual será a diferença? De uma pessoa que está a dormir totalmente vulnerável, totalmente suscetível que lhe façam alguma coisa, porque ela não se vai dar conta. Tu sabes quando tu estás a dormir, aquilo que pode acontecer e que tu não te das conta? Nem sabes. Porquê? Estás a dormir. Estás totalmente vulnerável. E Deus aqui diz a Efésios, desperta que tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. E Cristo te dará luz. Porque adormecida é como morta, praticamente. Sim, biologicamente há sinais vitais, estamos vivos, o corpo reduz todo o seu metabolismo, o funcionamento, o corpo reduz para uma percentagem que agora não sei, já estudei isso, agora não sei, não interessa, mas todas as atividades do nosso corpo são reduzidas ao mínimo, por isso é que descansamos, para nos manter vivos enquanto descansamos e dormimos e recobramos forças. Mas aqui daquilo que estamos a falar, deste adormecimento,
e deste sono, levanta-te dentre os mortos, é outro tipo de sono. Estamos a falar numa questão espiritual. Estamos a falar naquilo que tem que ver com a tua relação com Deus, com Cristo, a forma com que tu vives, a tua relação ou a falta dela com Deus. E quando estamos adormecidos nesta situação é como se estivéssemos mortos. Levanta-te dentre os mortos. Porque não podemos caminhar sem luz. Não entendemos como caminhar sem luz. Por isso Deus quer iluminar-nos. Levanta-te que eu quero iluminar-te. Eu quero falar-te, quero que tenhas experiência e quero iluminar-te. Para que não tambaleis, não cambaleis. Para que não andes sempre na vida, sempre em dúvida. Sempre o que fazer, o que é que não devo fazer. Sempre dependente de que alguém venha com uma varinha e endireite o caminho, agora vais por ali, agora vais por ali. Não, não terá que ser sempre assim. E isso fala da experiência, fala do amadurecimento, fala de ter luz, a luz de Cristo, a luz de Deus na nossa vida, que nos ilumina e que nos ajuda a ver as coisas certas e não somente a olhar para os aspectos errados. Porque assim como estão os nossos olhos, assim está todo o nosso corpo, diz a palavra de Deus. Mas não é por aí que eu quero ir. E quando nós não vemos, quando não temos luz, caminhamos sem entendimento. Por isso muitas pessoas estão atemorizadas no meio desta pandemia, que nos afeta a todos, mas há pessoas atemorizadas. Não veem mais para além do que a possível razão de morrerem já amanhã ou depois. Não veem mais para lá. Falta de luz. Falta de luz. Falta de revelação de Deus. E nós não devemos caminhar assim. Sabes como um cego, vamos imaginar um cego de nascença ou de muito tenra idade, sabes? Ele foi viver para um sítio, imagina um cego a viver num sítio, e todos os dias ele faz um trajeto de 5 ou 6 quilómetros a andar, ou 7 ou 8, não importa. Todos os dias vai para o seu emprego com aquele trajeto, todos os dias. Ao início ele tinha que usar a varinha. Ao início, antes da varinha, até alguém tinha que lhe pegar na mão e dizer por aqui, por ali, aí vais bater no posto. Ali. Passado alguns anos ele memorizou. A varinha já só a levava por si acaso, tivesse que ir ao outro lado qualquer, mas ele já sabia o caminho de cor. Já estava, passado alguns anos ele memorizou. Mas continuava a ser cego. Mas ele já sabia como tinha que se comportar. Adotou um padrão de comportamento de forma a que a sua vida não fosse prejudicada. Passado algum tempo, sem ele se dar conta, certo trajeto onde ele caminhava entrou em obras. Ninguém o avisou. Estás a imaginar? E sabes porquê? Porque ele continuava a ser cego. Porque ele maquinalmente adotou adaptar-se àquilo que era aquela realidade. Mas Cristo diz à igreja que não tem que ser cega. Cristo diz à igreja que não tem que adaptar-se a um conformismo. Cristo diz à igreja que não tem que se adaptar a uma realidade somente, porque Cristo faz coisas novas todos os dias. E as pessoas que não creem nisso, as pessoas que estão afastadas dessa realidade, somente adaptam-se àquilo que é o comportamento adequado e desejado, para que não tenham que me dizer nada. Bem, o objetivo pelo qual o fazem, poderá haver vários. Mas não é essa a forma correta de ser. A forma correta é nós irmos a Cristo e desejar que Ele nos ilumine. A forma correta é desejar não ser cegos. A forma correta é nós podemos caminhar livremente no reino de Deus, no ministério, no sítio onde Deus te coloca, a fazer o que Deus diz para tu fazeres, mas que tu possas ter revelação do porquê que
tens que fazer e do porquê que estás a fazer. Porque necessitamos de aprender todos. Necessitamos todos de receber luz, de ser experimentados. Mas para isso, temos que nos levantar do sítio de onde estamos sentados. Temos que nos levantar desse adormecimento. A igreja tem que ser ativa e reativa. Sabes? As pessoas, nós temos que ser ativos e reativos. Nós temos que reagir ao Evangelho. Nós temos que reagir à palavra de Deus. As pessoas, aparentemente, porque eu não sou Deus, nem tenho revelação para tal, mas aparentemente as pessoas parecem que estão a ficar calcionadas. Cada vez mais se vê menos pessoas a reagir ao Evangelho. O Evangelho tem que provocar reação, uma ação e uma reação na vida das pessoas. A única coisa que pode transformar a nossa vida, o nosso coração, a nossa forma de ser é o Evangelho. É Cristo, o Verbo feito carne. Temos que ser ativos e reativos para que realmente possamos entender as coisas que Deus está a fazer na nossa vida e à nossa volta. Temos que estar com olhos despertos e bem abertos, porque senão não conseguiremos entender nada. Vai passar o tempo, vão passar os anos e continuaremos a achar que fomos uns injustiçados pela vida e não nos damos conta do grande benefício que temos. Porque a nossa perspectiva está sempre equivocada. Porque adotámos-nos a viver cegamente. Aprendemos a viver na igreja, a comportar-nos na igreja, a falar também como falam na igreja, mas no dia a dia o Evangelho pouco se manifesta na nossa vida. Porque acabamos por ter as mesmas reações que antes de Cristo. Jeremias capítulo 18, verso 1 diz: a palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te, deixa a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Mais uma vez, levanta-te. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Já sabemos, mas Deus queria mostrar algo a Jeremias. Quando Deus te chama, quando Deus te manda levantar, quando Deus quer falar contigo, Ele tem coisas para te dizer. Ele tem coisas para te mostrar. E era isso que se acontecia com Jeremias, nesta passagem bíblica, que não vamos lá ler a passagem bíblica. Mas toda a gente sabe que o que se passou nesta passagem bíblica, houve uma demonstração daquilo que Deus queria e iria fazer com o povo, e então chamou Jeremias para que ele pudesse contemplar. Mas disse: levanta-te e deixa a casa do oleiro. Quando Ele nos chama, devia-nos provocar uma reação. Romanos 10, 17. Porque diz que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Deus te chama e tu ouças, põe-te em marcha. Não hesites, porque isso é demonstração de fé. Ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas pensam que ouvir a palavra de Deus é só ouvir no culto os trechos bíblicos. Ouvir a palavra de Deus é ouvir quando Deus está a falar contigo. É muito fácil vir à igreja e dizer: eu ouvi a palavra de Deus. É mais complicado dizer: aquele irmão, aquele filho de Deus, aquela filha de Deus, disse-me algo que eu não aceito. E provavelmente era a palavra de Deus que estava a ser proferida. Então a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Saber ouvir os demais. Saber escutar até as coisas que nos são desagradáveis. Saber conviver com elas. Aproveitando em todas as situações, corrigir as nossas vidas. Porque não se trata da vida dos demais, trata-se em primeiro lugar da nossa vida. Estar sem Deus na vida
é estar em constante perigo, sabes? Cada dia que passa e que tu não tens a Cristo na tua vida é um perigo. Cada dia que passa que tu estás ou sentado, despreocupadamente sentado, ou dormido, ou que tu estás comodamente sentado, ou caído, cada dia que passa e que não dás um passo em frente para poder sair dessa situação, cada dia que passa é um perigo. É um perigo, sabes porquê? Porque Ele virá no dia e na hora, Ele te chamará em que tu não sabes, em que eu não sei. E por isso temos que estar sempre preparados. Por isso devemos ser como aquela pessoa que está em casa e que não sabe quando é que vem o ladrão. Então ela está sempre prevenida. Porque não sabemos o dia nem a hora. Amém? Não sabemos o dia nem a hora. Cada dia que passa sem Cristo é um perigo para ti e para mim. Por isso devemos escutar a palavra de Deus, escutar a voz de Deus, escutar as pessoas que nos falam, aconselham pela parte de Deus, porque por aí vem fé à nossa vida. E é essa fé na qual nos agarramos a cada dia para poder sobreviver e suplantar todas as situações. Uns porque caíram, outros porque ainda não se levantaram, quem sabe, a realidade de cada um. Mas todos nessa mesma situação estamos em perigo. Ou porque nunca nos levantámos, ou porque estávamos em pé e caímos. A Bíblia também aconselha e adverte: cuidado para aquele que está de pé, para que não caia. Mas se cair, o que é que vai fazer? Permanecer caído? Permanecer no chão? É isso? Não, aquele que está caído que se levante. Para que o Senhor o possa reerguer e edificar. Por isso Ele diz: levanta-te. Levanta-te, tu que dormes, que estás entre os mortos, que estás caído. Levanta-te, faz algo. Faz algo. Não esperes que venha alguém fazer por ti. Faz. Executa. Põe em marcha. Carrega no botão. Start. Muda a tua história. Ou porque nunca te levantaste, ou porque caíste e ainda não te levantaste. E eu vi há uns tempos atrás um exemplo curioso. Sabes que dos animais selvagens, ou todos os animais que tu possas imaginar, um dos mais altos, qual é que é? Vamos lá agora aqui uma aula. Girafa. A girafa tem um pescoço. Sabes que a girafa é um dos animais, pode haver outros que eu agora não me esteja a lembrar, mas havia uma... Eu há uns anos atrás, agora vejo menos, gostava muito de ver aqueles programas de animais na televisão. Acho que foi ali o Fausto, um dia quando estávamos juntos, pegou-me um bocadinho esse bicho. Quando vivíamos na mesma casa, o Fausto gostava muito de ver os programas dos animais. E um dia eu estava a ver um programa e estava a ver o nascimento de uma cria de uma girafa. Aquilo é um trambolhão do camandro. Aquela nasce e cai logo. Aquilo é um... Mas espera aí, mas o mais curioso da história não é isso, é porque aquilo já está preparado, não é? Deus não faz nada por acaso. E imagina que Deus tem feito a girafa para nascer, caía e morria. Não, claro que não. Deus é perfeito em tudo aquilo que faz. Então, quando a cria cai, normalmente um bebê nasce, um ser humano nasce, está ali, cuidado, não lhe pegues assim, não lhe pegues assado, não lhe pegues cozido. Quando nasceram os meus filhos, creio que era a Carla que dizia: não pegues assim na menina, que eu pegava-lhe na perna, pegava-lhe no braço. Toda a gente me avisava que eu era um bocado bruto, né? Ainda hoje sou. E não deixaria de o ser, com certeza. Então, temos todos esses cuidados. A girafa, a cria nasce e pum, cai daquela altura toda e pá, aquilo é um impacto do camandro. A seguir a mãe, o que é que faz? Tadinha. Não. Começa logo a empurrá-la. Para quê? Sabes para quê? Para que ela não fique caída. Sabes porquê? Porque vêm os... Como é que é? Como é que se chamam? Como é que se chama essa classe de animais? Não. Os predadores. Oi? Predador à esquerda, predador atrás, predador à direita. Cuidado com os predadores. E quando o predador está dentro de ti mesmo?
Cuidado. Por isso, a girafa ensina-nos algo que é muito importante. Nascemos, caímos, mas temos que tratar de nos levantar. Tivemos um percalço na vida, tivemos uma situação, 2 situações, caímos, levanta-te. Levanta-te, porque os predadores não vão perdoar. Os predadores estão ao redor de ti para tentar tragar-te. E se tu te mantens nessa comodidade, sentado nessa forma de estar, nesse adormecimento espiritual, vais ser tragado pelos predadores. Não há campeões. Aqui não creio que haja heróis da fé. Deus queira que houvesse. Então temos que estar atentos. E portanto o Senhor chama, levanta-te. Levanta-te tu que dormes. Porque Cristo te iluminará. E esta é a palavra de ordem para os nossos dias, pelo menos para a minha vida. Levantar-me. Levantar-me dos meus preconceitos, levantar-me das minhas frustrações, levantar-me das minhas más atitudes, levantar-me da minha inoperância, levantar-me da minha falta de fé, da minha falta de sangue, às vezes. Levantar-me daí, desse sítio. E ver que foi Cristo que me escolheu. E devo compreender isso, vamos, melhor do que compreendo sei lá o quê. Porque eu tenho que me agarrar a essa fé. Porque não importa da altura que tu caias, o importante é que te levantes. O Cristiano Ronaldo fazia uma anotação agora quando a Juventus foi eliminada. Eu via isto ontem, acho que foi ontem na televisão, também gosto muito de desporto. Eu gosto de futebol, e via que estavam a criticá-lo, ele demorou alguns dias a responder, dizem, não é? Eu não sou seguidor lá no Twitter, não sou seguidor de nenhuma dessas pessoas conhecidas. Aliás, não sou seguidor de ninguém, acho eu, de Cristo. Mas como ele não tem Twitter, tem que ser pela Bíblia, tem que ser pelo dia-a-dia, olha, vou seguindo aquilo que posso. E diz que ele veio a responder depois, atenção, que os campeões não são aqueles somente que perdem, os campeões são aqueles que perdendo se levantam. Disse do Ronaldo. Sim, tem razão, começou a ser criticado, claro, és o melhor do mundo, a Juventus foi outra vez eliminada, não passou outra vez aos quartos de final, e ele esperou. Deve ter estado a pensar o que é que ia responder, né? Demorou tempo, mas respondeu. Sim, e é uma realidade. Não te preocupes e não estejas agarrado do sítio de onde caístes, ou o que é que fizeste, o que é que aconteceu. Levanta-te, que Deus te iluminará. Porque há um sem número de predadores, e provavelmente alguns estão dentro de ti, que vão aniquilar-te, vão te absorver, e não te vão deixar caminhar. Por isso, levanta-te hoje, levanta-te agora, levanta-te hoje, não deixes para amanhã. Se a palavra de Deus fala contigo, levanta-te hoje, toma uma atitude, toma uma ação imediata, hoje. Isto não é pensar, vou pensar. Isto não é de pensar. Isto é de reagir, ação e reação. Há pessoas na Bíblia que não tiveram muito tempo para pensar, não tiveram tempo nenhum para pensar. Paulo ia a caminho de Damasco e o que é que lhe aconteceu? De repente ficou cego. Tempo de reação, 0. Há pessoas na Bíblia que não tiveram tempo de reação. Provavelmente há pessoas aqui nesta sala que um dia, quando entregaram as suas vidas, não tiveram tempo de reação. O Evangelho veio, aceitaram e disseram, sim, eis-me aqui. Sim, sou eu, esse sou eu. Sim, eu aceito. Sim, eu faço um pacto. Sim, eu te servirei todos os dias da minha vida, eu e a minha casa. Quando o ser humano começa a pensar nos prós e os contras, há um programa na televisão que é os prós e os contras. O que é a favor, o que é contra, qual é que é o benefício, qual é que é o prejuízo, o que é que eu deixo de fazer para fazer não sei o quê, o que é que eu vou... Quando o ser humano se põe com essas situações no reino de Deus, isso não funciona. Ou sim, ou sim. Ou sim, ou sim. Ou optas por Cristo, ou não optas por Cristo. Vou voltar a repetir um versículo que foi falado aqui no domingo passado. Aquele que comigo não junta... O Luís diz esparrama, eu não digo esparrama, acho que isso é espanhol. Espalha. É a mesma coisa. E toda a gente entende. Aquele que não comigo junta, espalha. Não há um meio termo. Não há, bem, eu não junto contigo,
mas também não espalhe muito. Não, desculpa. Se não juntas comigo, estás a espalhar. Porque é o que a Bíblia diz. Se não estás no mesmo propósito que eu, poderão dois andar juntos? A Bíblia diz, poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? A Bíblia diz que não. Não podem andar juntos. Podem caminhar juntos, mas não andam juntos. No momento em que tiver que haver uma decisão, eles vão se separar. E este é o problema muitas vezes das amizades e de certas situações, é que podemos andar juntos, podemos caminhar, mas depois na altura da decisão, será que estamos juntos? Será que a nossa vida tem o mesmo foco, a mesma causa, o mesmo objetivo? Servimos ao mesmo Senhor? E vai por aí. Por isso Deus diz, levanta-te que eu quero falar contigo. Eu quero te mostrar. Quando Deus diz na Bíblia a um dos seus servos, quando Deus diz a nós, sai daí, levanta-te e anda cá que eu quero falar contigo. Quando Deus nos diz isso, eu acho que Ezequiel, Jeremias e qualquer um deles, o que é que será que ele vai me dizer? O que é que será que o Senhor tem para mim desta vez? Mas logo ele vem e fala, pau, 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 pau. Eis-me aqui, Senhor. Porque tua é a palavra, teu é o poder, tua é a glória. E por isso eu não vou resistir. Ainda que a princípio ficasse um pouco apreensivo, não vou resistir. Porque a minha vida depende somente de ti. És tu quem tens o poder para atirar ou para me dar. Por isso, não é possível fazer a obra de Deus caídos, sentados, deitados, sem responder ao chamado de Deus. Não é possível. Queres servir a Deus? Responde ao chamado de Deus. Ouve a sua voz e escuta o que Ele tem para te dizer. Porque Ele quer santificar-te. Ele chama-nos para nos santificar também. João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso é que Deus chamou Ezequiel, porque tinha palavras para ele. E quando Deus fala, seja através da palavra de Deus, seja através de outras pessoas, para ti, para mim, Deus, quando está a falar a sua palavra para nós, está-nos a santificar. Está-nos a santificar. Porque a palavra de Deus, aonde ela penetra, santifica. Conseguem entender o que eu estou a dizer? Quando a palavra de Deus penetra na vida de uma pessoa, santifica automaticamente. Tu não tens que dizer, eu quero ser santo. Não. Se tu recebes a palavra de Deus, se o teu coração está de tal maneira receptivo e recebes aquela palavra de Deus para a tua vida, Deus nesse preciso momento está-te a santificar. Porque a palavra de Deus é poderosa por si mesmo. Não precisa de uma decisão minha nem tua. Quando eu me converti ao Senhor, aquele dia em que eu tenho presente, em que foi o dia da minha conversão, eu não tive hipótese de reação contrária. Fiquei sem reação, porque a palavra de Deus penetrou e começou aí o processo da santificação. Até hoje. E por quantos mais dias não sei, ou anos, o Senhor saberá. Assim é com todos nós. A palavra de Deus, quando penetra na vida de uma pessoa, santifica. Por isso é que devemos estar receptivos à palavra de Deus. Por isso é que eu dizia há pouco, cada vez mais se vê menos pessoas a reagir à palavra de Deus. Eu quando digo reagir, é suscetíveis, disponíveis, famintos da palavra de Deus. Porque ela é pão, diz também aqui. Ela é pão. Pão que vem do céu. Amém? Deus quer nos levantar para nos santificar por meio da sua palavra. Por isso diz, levanta-te. João 15,3 diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Dizia Jesus aos discípulos, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Mais uma situação em que nós nos apercebemos que quando Deus fala à tua vida, quando Deus fala à minha vida, seja por intermédio de quem seja, Deus está a tratar de santificar-nos. Se tu aceitas,
Mas se tu rejeitas, como vai ser? Se há rejeição no teu coração, se tu achas que aquilo que te dizem é indigno, se tu achas que aquilo que te dizem não é correto, se tu achas que aquilo que te dizem é ofensivo, então essa palavra não vai fazer efeito, provavelmente. Claro que não, porque é rejeitada. Não rejeites a palavra de Deus na tua vida, porque ela veio para santificar-te. E sem santidade não é possível ver a Deus. O processo da santificação é contínuo, sim. Mas da mesma maneira que vamos sendo santificados, vamos começando a ter uma realidade de Deus mais intensa na nossa vida. Não sei se estou a fazer entender. Da maneira em que tu vais aceitando as palavras de Deus que vêm à tua vida, sejam elas escritas na Bíblia, sejam elas proferidas por quem sejam, da maneira que tu aceites a palavra de Deus na tua vida, tanto mais vais sendo santificado, tanto mais a realidade de Deus vai ser aquilo que está no teu coração. Porque tu aceitas a palavra de Deus. E volto a relembrar-te, a palavra de Deus não é só o que está escrito na Bíblia. Deus pode falar através de um profeta à tua vida. Não, ele não é profeta de profissão, mas o profeta é todo aquele que anuncia a palavra. Não é um profeta de carreira. Nem creio que aqui entre nós haja alguém que possa dizer que sou profeta. No entanto, ao proferir a palavra de Deus, ao anunciar o Evangelho, nos constituímos também profetas. Não somente atrás do púlpito, numa reunião, numa conversa a dois, numa conversa a duas. Queres ser profeta na tua casa? Fala da palavra de Deus aos teus filhos, à tua esposa. Primeiro de Pedro 1,15 diz, estou a terminar, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. A santidade é algo tremendo, é algo importantíssimo, é algo que tem que ser trabalhado na nossa vida. Deus está a querer trabalhar a santidade na nossa vida, porque Ele sabe que sem santidade é impossível vermos a sua obra, vermos o próprio Deus na nossa vida. 1 de Reis 19, capítulo 19, verso 5 ao 7 diz: e deitando-se por baixo do zimbro, dormiu. Estamos a falar do grande Elias. Atenção. E deitando-se debaixo do zimbro, uma árvore, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Estava quase. Elias, neste ponto da sua vida, e atenção, neste ponto da sua vida foi após ele ter obtido uma grande vitória, que é muito badalada sempre por quem vem ao púlpito nas reuniões, que é derrotou os 400 profetas do Baal e não sei o quê, mas agora estava em fuga por causa de uma mulher, Jezabel. Apanhou-o numa tal maneira, numa área da sua vida, que ele, naquele ponto da sua vida, estava de uma forma que andava fugido. Então diz que levanta-te, e pôs-lhe pão, e pôs-lhe água, e ele levantou-se, comeu, bebeu, e voltou a deitar-se. Tamanha era a decadência, e a frustração, e a depressão, imagino eu, em que Elias estava a entrar. E estava assim, a um bocadinho só, de deixar de ouvir a voz de Deus, creio eu. Menos mal que o anjo do Senhor veio a segunda vez. Quantas vezes o Senhor já veio por mim? Quantas vezes já veio por ti? Hã? Quantas oportunidades? Algumas nem nos apercebemos delas. Algumas nem nos apercebemos delas. E é o Senhor que nos tem tratado assim, com a palma da mão. Que nos tem endireitado o caminho. E nós nem nos damos conta, porque andamos perdidos na nossa vida a fazer a obra de Deus, a fazer a obra de Deus. Entrar por caminhos que não devemos, fazendo coisas que não devemos, dizendo coisas que não devemos.
E continuamos a invocar que fazemos a obra de Deus e é Ele que nos vai aparando, é Ele que nos vai santificando, é Ele que nos vai falando. Glória a Deus por isso. E Elias estava numa situação muito complicada, depois de toda aquela história. E diz, veio a segunda vez, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Tinha mais para compartilhar, mas vou ficar por aqui. Demasiado longa será a viagem. Ninguém sabe. O anjo não lhe disse, o Senhor não lhe disse quão distante era, quão longa era, mas disse-lhe, demasiado longa será a viagem. Então, levanta-te e come. Levanta-te, alimenta-te. Levanta-te desse sítio de onde tu estás. Torna-te uma pessoa ativa para o reino. Não é ativo de uma forma laboral somente. Ativo para o reino de Deus. Vem a Cristo. Entrega a tua vida a Cristo. Humilha-te diante de Deus. Sai desse lugar de onde tu estás, sentado, deitado, caído. Não importa. O importante é que Deus tem uma nova oportunidade para cada um de nós. Nova oportunidade. A cada dia que passa, nova oportunidade. Nós cometemos erros, fracassamos e Deus renova a sua oportunidade pela nossa vida. E por isso ele disse a Elias, olha, os 400 profetas já foram os 400 profetas. O que fizestes, fizestes. Mas olha lá onde tu estás. De que te valeu aquilo que tu fizestes. Para agora estares nesta situação, então levanta-te daí. Todos os dias é dias em que temos que nos levantar para o Senhor. Mete isto na tua cabeça. Todos os dias, independentemente dos êxitos ou dos fracassos que tu tenhas no dia de hoje, amanhã vais ter que te levantar para o Senhor de novo. Porque o Senhor amanhã, se Ele não te disser, digo-te eu, o Senhor amanhã quer que tu te levantes. O Senhor amanhã, assim como te disse hoje, esta manhã, levanta-te, porque eu tenho que falar contigo. Levanta-te porque eu tenho palavras que te quero dizer. E amanhã, e depois da manhã, e depois do depois da manhã, todos os dias, coloca isto na tua cabeça, quando acordares. O Senhor diz, levanta-te, porque eu quero falar contigo. Amém? Que tu estejas disposto e disposta a todos os dias ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus na tua vida. E quando não a tenhas, busca encontrá-la. Quando não tenhas ninguém que te anuncie a palavra, vai, pega numa Bíblia e lê. E diz, Senhor, eu levantei-me porque sei que tu queres falar comigo. Fala à minha vida. Que Deus vos abençoe e que Deus possa continuar a falar às nossas vidas e a levantar-nos muitas vezes dos sítios onde nós estamos caídos. Glória a Deus.